Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um podcast, um episódio que vai ser muito legal. Eu gosto muito, que é a pauta de energia, principalmente falando de energia renovável, vamos falar de transição energética e principalmente das startups, né, das energy techs. E hoje quem vai conversar com a gente, né, para enriquecer essa sexta temporada é o Marco Vilela. Ele é um grande especialista no setor de energia, a qual a gente se conectou no meio desse mundo de energia que às vezes parece tão grande, mas para quem é de dentro sabe que, na verdade, acho que basicamente todo mundo se conhece ou conhece ali alguém parecido. Então, Marco, quero te agradecer pelo teu tempo para estar disponibilizando para falar com a gente, com o nosso público. E, por favor, te apresente, o microfone é teu. Obrigado, Wagner, pela oportunidade de estar aqui contigo. É sempre um prazer conversar sobre energia, sobre meio ambiente com você, sustentabilidade. É uma pauta muito rica e conversar sempre com pessoas com o seu conhecimento é sempre um aprendizado também para mim. Eu sou o Marco Vilela, né? Atuo no setor de energia durante 25 anos, das quais, esses 25 anos, 4 anos eu atuei como diretor de energia da Oi, embora numa empresa de telecom eu também atuava como energia, e um ano na área de mineração também. Então, passei por diversas empresas do setor de energia, como Light, Furnas, Neo Energia, GD Solar, etc. E no último ano, atuei também como CEO da Energy Hub Ventures, uma empresa constituída pela FCJ, e trabalhei diretamente no mercado de inovação. Atualmente eu sou um sócio fundador de um instituto de pesquisa e inovação. Esse instituto a gente está tirando agora do forno e além de ser sócio fundador, eu também sou vice-presidente do conselho. Então, em breve a gente vai ter um instituto para ajudar a fomentar, vamos dizer assim, a inovação no setor de energia e também no setor de informática. Que legal. Pessoal, como vocês podem ver, eu acho que o Marco tem bastante para agregar no que a gente fala, principalmente do setor de energia. E, Marco, uh, vamos, sem mais delongas, falar um pouco da. Acho que a gente começa puxando da transição energética, porque a, o cenário de startups e energy tech só vai existir porque a gente precisa falar de transição energética, por isso que está sendo fomentado. Então, o que que tu enxerga de oportunidade no Brasil quando a gente fala de transição energética? O que que é a transição energética e por que que a gente tem falado bastante disso e vai falar cada vez mais nos próximos anos? Transição energética é um guarda-chuva que cabe muita coisa lá dentro, né? Então, quando a gente fala de transição energética, obrigatoriamente a gente primeiro remete ao pensamento da mudança climática, né? Então, o nosso planeta, né, vem aumentando a temperatura média na superfície e esse aumento de temperatura vem trazendo algumas consequências para o nosso, enfim, para a nossa sociedade como um todo, mundialmente falando, né? Então, esse aquecimento, ele geralmente tem como base a Revolução Industrial. Então, essa é a base do o quão mais quente está a superfície do planeta. E todo o desafio hoje é tentar reverter esse processo de aquecimento. E um dos processos mais relevantes para que a gente possa reverter isso é a transição energética, acelerar a transição energética, ou seja, substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis. E aí, nesse sentido, existe uma série de ações sob esse chapéu chamado transição energética, né? A gente define transição energética, ou eu defino transição energética, através de 5 pilares, né? Uma boa transição energética ele tem que ser renovável, ou seja, tem que ser descarbonizado. Ele precisa ter uma segurança energética ou resiliência energética. Tem pessoas que usam o termo segurança, outras resiliência. Então, a energia, além de ser descarbonizada, ela não pode faltar. Então, esse é um segundo ponto extremamente relevante. Haja visto os desafios que hoje a Europa hoje atravessa por conta da guerra do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, o segundo pilar é a questão da resiliência e da segurança energética. O terceiro tem que ser economicamente viável. O quarto tem que ser digital.
E aí entra a questão de inteligência artificial, indústria 4.0, toda essa parte de informática, tecnologia da informação. E a quinta derivada é que tem que ser para todos, né? O quinto pilar tem que ser para todos, porque se não for para todos, a gente não vai conseguir sensibilizar a temperatura média e reduzir essa temperatura, né? Então, hoje no Brasil a gente tem uma característica muito clara que quando a gente pensa em energia solar, a gente pensa que poucos hoje têm acesso à energia solar. São as grandes empresas que têm acesso a essa energia solar ou alguns consumidores de classe A. Hoje a população de classe B e C ainda tem muita dificuldade de ter acesso à energia solar, ou seja, uma energia renovável, mesmo que agora você tenha a oferta de serviços por assinatura, ou seja, compra de energia por assinatura. Entretanto, ainda é muito marginal essa quantidade de energia que é vendida no serviço de assinatura. E os descontos que hoje o cliente de baixa tensão obtém ao aderir a essa energia por assinatura ainda é muito baixo, na faixa de 10% a 15%. E todos nós sabemos que os benefícios de trazer uma energia solar para dentro do seu consumo, ele pode chegar até 85% a 90%. Então, quem tem acesso hoje, que não tem condição de construir uma planta fotovoltaica, ele fica limitado a um desconto de 15% a 20%. Então, a gente efetivamente acha que para que ocorra uma transição energética ampla e completa, ela tem que ser para todos. Muito bom, muito bom. Alguns pontos para trazer em cima disso. Hoje o Brasil ele carece principalmente de uma matriz energética elétrica, falando basicamente limpa. E a gente tem um desafio que é o custo da energia hoje que é alto, então torna um peso hoje, seja para o consumidor mesmo, ou na residência ou para a empresa, falando principalmente, né, do pequeno empresário, porque o grande ele tem acesso ao Mercado Livre, tem diversas outras opções que ele pode ter. E também falando daí de uma forma mais macro, que a população vai crescer, então a gente precisa ter energia acessível, limpa para todo mundo, porque a gente vai crescer como humanidade, né? A gente vai conseguir crescendo, principalmente quando a gente fala de países como África, que se espera que gere-se mais riqueza, se gerar mais riqueza vai gerar mais eletricidade, assim como Índia, né, que é um país superpopuloso. Como é que a gente encara esses desafios, né, para a gente que a gente vai ter essa parte da aceleração de startups para que facilite a energia, mas eu também vejo, aí eu concordo contigo, a questão do acesso, né? Ainda se torna muito limitado e até as empresas que trabalham com modelo de assinatura, elas têm um perfil de cliente que elas atendem também. Ou seja, no momento que eu tenho um perfil de cliente, eu acabo excluindo bastante gente nessa forma. Como é que tu acha que pode ser integrativo esse setor de energia com uma energia acessível e limpa? Boa pergunta, Wagner. Então, você está certíssimo, né? Embora em alguns países a gente observe, são dados da ONU, em alguns países você observe uma taxa de natalidade cada vez menor, em outros a taxa de natalidade continua bastante elevada. Quando a gente faz uma média, hoje o planeta tem cerca de 8 bilhões de pessoas, e nos próximas 2 décadas, eu estou falando aí até mais ou menos 2050, nós teríamos em torno de 10 bilhões de pessoas. Então, automaticamente, quando você aumenta a população mundial, você também aumenta a demanda por energia. É uma correlação direta, né? Aumentou o número de pessoas, aumenta o consumo de energia. Mas também existe uma particularidade. Mesmo que não houvesse um aumento populacional do mundo, você tem uma característica que, em 1950, as nossas residências tinham alguns equipamentos eletroeletrônicos. Era uma televisão, era um liquidificador, enfim, um chuveiro e etc. Né? A geladeira e etc. Hoje não. Hoje você tem tudo isso e você tem agora um micro-ondas, um air fry, daqui a pouco você vai ter um carro elétrico. Então, o consumo médio per capita da população ele vem aumentando ano após ano.
né? Então, não só a questão do aumento da população, mas também o perfil do consumo médio per capita da população. E aí você tem cada vez mais aumento por demanda de energia. No nosso país, não estou falando do Brasil, quando a gente fala de matriz elétrica, ou seja, como a gente produz energia elétrica, a gente é um país que é referência no mundo todo. A gente consegue atingir 90% de toda a produção de energia seja feita através de renováveis. Quando a gente fala de matriz energética, ou seja, quando a gente inclui aí a questão dos combustíveis para fazer os nossos carros se movimentar, a questão de utilização de gás na produção siderúrgica e etc., gás natural, a gente já pensa que a nossa matriz é de 45%. Então, apesar disso, somos referência, continuamos sendo referência. Então, o grande desafio é como crescer o consumo de energia numa matriz renovável, porque se essa matriz não for renovável, o consumo de energia, seja por aumento populacional ou por um consumo médio per capita, só vai piorar a situação do aquecimento global. Então, é por isso que, sabendo que o consumo de energia vai aumentar, é preciso mudar a característica da matriz elétrica e energética dos países para que seja feito um crescimento sustentável. Do contrário, a gente só vai piorar década após década. É por isso que a ONU está muito cética com relação ao que foi definido, as metas que foram definidas para 2030, e a ONU também vem afirmando que, se nada for feito de uma forma muito concreta e muito rápida, as metas de net zero, ou seja, ter entre o que você produz e o que você efetivamente utiliza, ser zero, ela não vai ser atingida em 2050. E aí você começa a trazer algumas preocupações muito grandes. Então, é por isso, a gente vai crescer, a gente vai ter demanda por energia, e efetivamente a gente precisa mudar a matriz, porque se nada for feito, a situação só piora. Além disso, existe uma outra correlação. Todos os países trabalham com metas de crescimento do seu PIB. Nenhum país trabalha com uma redução do seu PIB. Todas elas trabalham com aumentando o seu PIB, seja de 1%, 2%, 3%. A correlação do PIB com o consumo de energia é quase de 1 para 1. Ou seja, se eu aumentar 3% do PIB, eu aumento 3% do consumo de energia. Isso são dados da Agência Internacional de Energia. Então, o que nós temos? Nós temos que, se todo mundo continuar crescendo, a gente também vai continuar demandando cada vez mais energia. É por isso que há uma corrida muito grande pelas fontes renováveis, seja ela solar, eólica offshore, o próprio hidrogênio, para que a gente possa efetivamente crescer de uma forma mais segura. Porque se nada for feito, a gente vai ter aumento de temperatura. E aí, o que ocorre com o aumento da temperatura? Vai ter mais consumo de energia, porque as pessoas vão procurar o quê? Cargas térmicas para melhorar o seu conforto térmico. Então, eu vou estar numa cidade muito mais quente, eu vou comprar ar-condicionado para poder ter um conforto térmico, eu vou gastar mais energia. Então, é um ciclo. Então, quanto mais aumenta, mais eu consumo energia, e se minha matriz não for renovável, pior fica o meu cenário. E aí vai aumentar cada vez mais a temperatura, cada vez mais eu vou comprar ar-condicionado, e por aí vai. Só para dar um exemplo de um tipo de carga. Mas isso acontece, a gente vai ter uma redução clara de produção de alimentos por conta da mudança do clima, a gente vai ter um número maior de pessoas desempregadas, a gente vai ter maior índice de tempestades muito violentas, onde vai trazer destruição para as cidades e perda de pessoas, com questões de acidentes, etc. Ou seja, são cenários extremamente assustadores. Então, o momento é sim de se falar de transição energética, de trabalhar muito, muito pesado e muito rápido. Porque se não for rápido, a gente não vai atingir as metas. Perfeito, muito bom. Concordo. Para que isso aconteça, a gente aqui no Conversas Sustentáveis, a gente enxerga três pilares, né? Até quem está ouvindo, caiu de paraquedas, está sendo o primeiro podcast, a gente está criando um hub digital de sustentabilidade, onde a gente aborda desde a parte educacional,
a vagas de emprego, conexões com bastante gente e também uma linha para depois começar a fomentar, né, investir, acelerar projetos de impactos e atrelado a ESG. E nesses 3 pilares a gente enxerga aqui. Primeiro, conscientização pública, que é basicamente o que a gente faz aqui, com podcast, com YouTube, com blog, com as mídias sociais e agora com a parte educacional. O outro ponto é investir em tecnologia. Então, por isso a gente está formando uma equipe para que a gente possa fomentar a parte de startups que estejam imbuídas com um clima, né, de criar impacto positivo. E o outro ponto que a gente vê, que é de suma importância, nenhum deles anda um sem o outro, é a relação da política, né? Da política atuante, de um Estado que realmente queira fazer acontecer. Quando a gente fala de energia, o que tu entende de responsabilidade que o Estado precisa ter para que a gente consiga, assim, atingir esses objetivos? Eu nem preciso falar macro, né? Mas vamos falar de Brasil mesmo. O que tu acha que é o papel do Estado para que a gente possa fomentar essa parte de energia renovável, para que a gente possa, sim, cada vez ser mais autossuficiente? Entre aspas, Em primeiro obviamente. lugar, sim, parabéns, efetivamente, pelo trabalho que você está fazendo, porque se cada um fizer um pouco do que você faz, com certeza a gente vai sensibilizar. E aí, quando a gente fala de transição energética, né, a gente vai exatamente nesses pontos que você falou, mas não necessariamente a gente está falando só de geração de energia, né? A gente está falando também da forma de como nós consumimos a energia, né? A gente pode mudar os nossos hábitos e, com isso, utilizar melhor a energia. Eu digo sempre que a energia mais cara é aquela que é desperdiçada, né? Então, muito se fala, né? Ah, quanto custa gerar um megawatt-hora a gás e quanto custa gerar um megawatt-hora de energia renovável? Ah, porque uma é mais cara do que a outra, etc. A energia cara é aquela que a gente desperdiça, né? Então, pelo lado da demanda, se cada um fizer seu papel, também ajuda muito e essa conscientização que você leva para as pessoas é muito relevante. Também muito relevante, como você bem citou, Wagner, é a questão das startups, né? Da inovação. Então, toda vez que a gente fala de transição, de transformação, obrigatoriamente a gente está falando de inovação, de startups, né? Então, eu acho que esse é um ecossistema que tem muito a crescer no Brasil e no mundo, com novas soluções. Às vezes que eu falo para alguns investidores, né, e o pessoal fala assim, ah, mas eu me interesso muito por renováveis, e aí, mas eu não tenho condição, eu sou uma pequena startup, eu não tenho condição de produzir energia. Eu falei, pense em alguma coisa que você possa colaborar com essa indústria da geração de energia renovável. Então, quando você fala, se você não pode construir uma fazenda solar para gerar energia solar, pense em alguma solução para limpar os painéis que devem ser limpos a cada 6 meses. Só para Porque complementar se isso que você... tu tá falando, eu vou deixar tu concluir, desculpa, mas é só para não perder o gancho. Nada, nada, que é isso? Eu acabo comentando isso para as pessoas, né? Às vezes, mas eu não tenho como fazer isso. Eu falo, tu não precisa às vezes criar algo grande, tu pode participar de algo grande. Participa com alguém que está fazendo, vê como e vai muito ao encontro que está falando. Como é que tu pode participar? Como é que tu pode contribuir com aquela indústria, com aquela empresa que está fazendo? Como é que tu pode fazer? Prosseguir, pode prosseguir, era só esse gancho. É exatamente isso. Então, assim, porque muita gente deixa de empreender, deixa de inovar, porque pensando que só vai funcionar se fizer algo realmente muito grande. Mas não, você pode trazer uma solução para a limpeza dos painéis solares, que é uma coisa mais trivial, mais simples. E às vezes uma solução de automação desse processo vai fazer com que a tua usina, que o teu sistema gere mais energia do que efetivamente estava gerando, né? Então, ou seja, você não está desperdiçando energia para efeito de áudio e outras coisas a mais. No mercado também me perguntaram, mercado de mobilidade elétrica, no caso automóvel elétrico, você não vai inventar uma startup, provavelmente se não tiver uma parceria com um instituto de inovação ou com uma universidade, provavelmente você não vai tirar uma bateria nova e vai inserir no mercado. O que você vai fazer? Você vai trabalhar nesse ecossistema que orbita a mobilidade elétrica. Qual é o ecossistema? Então, as pessoas que moram em prédios mais antigos,
não tem condição de ter um carro elétrico. Por quê? Porque na sua garagem não tem um medidor que vai poder fazer a ligação desse carro no plug, né, para poder fazer recarga noturna. Então, como é que você pode trazer inovação para que essas pessoas que não têm uma garagem adaptada consiga adaptar a sua garagem? Quer dizer, é um ecossistema que orbita a mobilidade elétrica que é carente de inovação. Então, você pode, sim, crescer por aí. E é nesse sentido que eu geralmente alerto as pessoas, os empreendedores, as startups, a ter um olhar diferente para o negócio. Né? Muitas das vezes a gente foca muito na essência do negócio, mas não esquecer que existe um ecossistema que orbita o negócio e traz muita oportunidade. Né? Então, esse é um ponto extremamente relevante e eu acredito muito que sem as startups a gente não vai ter o crescimento necessário. Esse exemplo do carro elétrico é básico. Se ninguém tiver a sua garagem adaptada, ninguém vai comprar carro elétrico. Então, toda a questão de mudança do consumo de combustível fóssil para consumo de energia elétrica e obrigatoriamente renovável, né? Porque não basta você trocar o seu carro de combustível fóssil por um carro elétrico se a energia elétrica é gerada a carvão. Então, você está trocando 6 por meia dúzia. Um carro elétrico ele só vale a pena se você trocar o combustível fóssil para um carro elétrico que vai consumir energia renovável, entendeu? Porque se você está numa matriz que é uma matriz de 90% de energia fóssil para gerar energia elétrica, se você trocar de carro, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, existe todo esse ecossistema que se eu não adaptar, voltando ao que eu estava falando, se eu não adaptar a minha garagem, eu não vou comprar carro elétrico, se eu não vou comprar carro elétrico, eu não vou sensibilizar a questão da mudança climática. Então, existe uma oportunidade grande, ou seja, um pequeno serviço pode efetivamente atrasar o crescimento da venda de carros elétricos no nosso país. É essas oportunidades que estão na mesa que geralmente eu chamo a atenção para as startups e os novos empreendedores. Show de bola. E sabe que até nessa parte de eletricidade, eu tava de transporte, no caso, eu estava conversando com um amigo e eu disse, cara, se que a gente estava nessa linha de, mas não precisa criar algo grande, né? Mas pensar em coisas simples, como é que tu pode conscientizar a população que a gente está falando do consumir melhor, né? Como é que tu pode ajudar a população a conscientizar ela melhor para que a gente use mais transporte coletivo? Porque às vezes, pô, tu vai trabalhar, claro que se tu pensar em conforto é ótimo, eu vou trabalhar, vou no meu carro, mas é um carro que vai tu vazio naquele carro, e acaba que tu não fomenta a economia, tu gasta transporte, então assim, é uma série de coisas. Como é que construir uma solução que seja interessante para a população andar de transporte público e não só o transporte público normal, porque eu entendo que o Brasil tem essas barreiras. Muita gente diz, mas como é que eu vou andar se aqui no meu ônibus não tem nem ar-condicionado? Se o Brasil é um país perigoso, riscar a ser assaltado no carro. Mas, assim, esses são as pontas onde surgem os empreendedores nesses desafios, como é que tu pode melhorar esse processo? Como é que tu pode transformar mais agradável a experiência para quem está participando, né? Eu vejo muito por criança. Criança, tive isso com a minha sobrinha, tive isso com filhos de amigo, que por mais que tenham condições financeiras, criança adora assim, ver um trem passando, pai, quero andar de trem, quero andar de trem. E ela vai para andar. E a mesma coisa por quê? Porque é novidade, porque é alguma coisa que ela quer conhecer e tudo mais mesmo tendo a possibilidade de andar no carro do pai e tudo mais, é pela novidade. E como é que tu pode fomentar para que as pessoas queiram cada vez mais andar do transporte público? Qual é a vantagem? Isso que é uma coisa que seria legal o empreendedor pensar. Qual é o benefício que eu vou ter em andar em transporte público? E aí surge que a gente melhora a matriz energética também quando a gente fomenta isso. Isso, quando a gente geralmente utiliza o transporte público, ele precisa ser de qualidade, né? Ele precisa ter preço, ele precisa ter segurança, ele precisa trazer o conforto, né? Então, quando a gente troca o nosso carro por um transporte público, com certeza a gente está emitindo as emissões de gás carbônico na atmosfera, né? É óbvio que eu estou deixando o carro em casa e aquele ônibus iria estar circulando anyway, com a minha presença ou sem a minha presença. Então, esse é o primeiro ponto.
Mas eu acho que existe um fator também muito importante, né? Principalmente depois da pandemia, mudou um pouco do perfil, né? Hoje as pessoas têm a facilidade, né, e a possibilidade de você poder trabalhar, fazer home office, né? Então, se por algum ponto, de alguma forma, você reduziu, vamos dizer assim, o deslocamento, e isso é bom, porque basicamente a gente, embora tenha um projeto não, uma realidade chamada etanol, que é de extremo sucesso, cerca de 70%, 80% do translado, vamos dizer assim, do transporte, ainda é feito com combustível fóssil. Tá? Então, quando você teve essa possibilidade de fazer o home office, você acabou por reduzir, não, a questão do uso do transporte pessoal para você se deslocar até o trabalho. E isso reduziu a questão da emissão, mas ainda não foi suficiente para sensibilizar a temperatura. Mas eu acredito muito, quando a gente pensa em smart cities, né? Eu penso muito na questão da ciclovia, né? É algo que eu efetivamente acredito muito na ciclovia e nas bicicletas elétricas, nos patinetes, enfim. Todo esse movimento de saúde, de poder trabalhar mais próximo onde você mora, ou se você faz home office, você poder se deslocar para o interior do seu estado, do seu país, e não precisar de utilizar carro. Mas se você estiver numa cidade do interior, começar a utilizar também a bicicleta para se deslocar, etc. Eu acho que a gente está num mundo em transformação, total transformação. O perfil de como a gente trabalha, de como a gente vai trabalhar, o perfil das nossas cidades. Eu acredito muito mais as pessoas utilizarem bicicletas ou esse tipo similar de transporte do que efetivamente. Porque o transporte público ele precisa ter um equilíbrio entre a utilização dele, a demanda e efetivamente o serviço que se presta. Hoje, nas cidades que eu conheço, aqui no Brasil, são poucas as cidades que ofertam um transporte público que seja descarbonizado, que seja um preço justo e que traga o conforto para a população que precisa se deslocar para trabalhar. Então, eu acredito que carece de uma revisão completa desse modelo e, para mim, essa revisão passa pelo incentivo do uso das ciclovias. Muito bom. Eu acho que já dá o gancho de justamente essa pergunta. E como é que o Estado pode fomentar isso? Como é que o governo pode auxiliar ah, essa mudança nas pessoas? Qual é o papel que a gente pode atribuir? Porque eu costumo falar que a sustentabilidade a gente não pode terceirizar. Então, tu tem o teu papel na tua casa, assim como eu tenho o meu como empresa, assim como tu tem o teu. Eu tenho o meu papel de a parte de conscientização, que acho que todo mundo poderia ter. E eu tenho coisas que são atrelado a coisas externas a mim, que é o caso da política, entre aspas, do Estado, que é eles que precisam fomentar, na minha visão, algumas regulamentações, alguns incentivos, incentivos propriamente à pesquisa que a gente está falando, atribuir mais pesquisas para movimentar novos setores. Como é que tu enxerga o papel do Estado na parte dessa transição energética para o Brasil também poder liderar esse caminho? Eu acho, Wagner, assim, boa pergunta, né? Eu tenho como filosofia duas coisas, né? Assim, o Estado, quanto menos ele intervir, melhor, sob o ponto de vista econômico. Sob o ponto de vista de regulação, ele tem um papel fundamental, que ele dá as diretrizes, nortear para onde o poder público está enxergando o crescimento daquela cidade, enfim, é mais ou menos por aí. E uma outra coisa também que eu tenho muito internalizado em mim que é subsídio. Eu acho que tudo que depender de algum tipo de subsídio para crescer, né, às vezes, ok, que seja até justificável, mas ele tem que ter início, meio e fim. Ele tem que ter data para acabar e tem que ser muito claro, né? Então eu penso muito isso. Então o Estado tem que interferir muito pouco na economia
tem que dar diretriz através de políticas públicas, legislação, regulação, e ter muito cuidado com a questão dos subsídios, porque acabam os mais pobres pagando. Quando a gente pensa em alguns cases de sucesso, a gente remete a Londres, né, onde o Estado ele limitou a circulação de carros, vamos dizer assim, circulando ali pelo centro da cidade. Então, quem quiser ir, vai poder ir, mas vai pagar uma taxa, né, por estar circulando ali, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, entendeu? Mas o Estado só pode fazer isso, limitar a circulação e cobrar uma taxa de quem insiste em ir, se ele ofertar realmente transporte público de qualidade, né? Você não pode fazer uma lei sem suprir a demanda para um transporte totalmente adequado e viável para as pessoas. Então, eu acho que o Estado, sim, pode fazer, definir essas políticas, mas é aquela história que dei primeiro, o ovo, a galinha. Dependendo da política que ele for implantar, ele pode trazer mais consequências, mais danos do que propriamente soluções. Então, essa questão eu acho que passa por aí, né? Já também tem conhecimento no mundo todo de que os carros movidos a combustível vão efetivamente pagar uma sobretaxa, né? Então, o carro que permanecer ainda consumindo diesel ou gasolina, eles vão pagar uma sobretaxa, ok? Desde que as pessoas tenham possibilidade de comprar um carro elétrico, né? Senão será mais uma taxa, mais um imposto que a gente vai ter na nossa economia. E isso é muito perigoso. Isso pode ser um tiro pode sair pela culatra. Então, Até porque quando a gente olha para esse lado sustentável, a gente precisa também pensar economicamente, né? Então, se a gente só impõe algo que não é economicamente viável para a parte da população, já não faz sentido. isso. É por isso, Wagner, que daqueles 5 pilares que no início da nossa conversa, um deles é ser economicamente viável, é a questão do preço, né? Então, ela tem que ser descarbonizada, ela tem que ser segura e ela tem que ser economicamente viável. Senão, vira utopia. Perfeito. A gente acho que falou dos 3 pilares, conseguimos dar uma visão para a galera boa, já que o Spotify agora já mostrou que o nosso nível de engajamento é de até 40 minutos. Muito bom, É, Wagner, muito bom mesmo. mas assim, acho que foi uma pauta muito legal. Convido todos a conhecerem o Conversas Sustentáveis, www.conversasustentáveis.co, no plural, Conversas Sustentáveis, ou nas mídias sociais, é tudo, botar Conversas Sustentáveis, vai achar. Me acha no @WSLopes no Insta e Wagner Lopes no LinkedIn. E espero que vocês tenham gostado. Acho que foi um papo muito bom, muito rico. Eu sempre aprendo, eu gosto do podcast. Eu fazia sempre como hobby, principalmente porque para mim era um momento que eu tinha consultoria, aprendia com uma galera muito boa e dessa vez não foi diferente. Então quero te agradecer, Marco, que tu deixe tuas considerações finais. Quem quiser te achar para tirar dúvida, bater papo, é contigo. Obrigado, Wagner, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou admirador e fã do seu trabalho, de você propriamente dito. Eu fico à disposição das pessoas. O meu e-mail é marco_vilela@yahoo.com.br. Esse é o meu e-mail pessoal. Eu também no LinkedIn, as pessoas podem me encontrar pelo LinkedIn, só procurar como Marco Vilela, eu estou lá à disposição de qualquer pessoa que tenha interesse por esses temas e, enfim, foi um prazer estar aqui com você e que cada um faça o seu papel na questão dessa transição energética, porque transição energética não é só mudar a forma como a gente gera energia, é mudar como a gente consome a energia, como a gente lida com a energia. Então, é extremamente relevante. Viu, Wagner? Muito obrigado. Um abraço a todos, viu, pessoal? Valeu, pessoal. Quem ficou até agora, forte abraço.